Vocês gostam de Pokémon? Ó. Antes ela abria, não abre mais. Deixa eu abrir. Shaymin. Shaymin é um dos meus Pokémon favoritos, ó. Como é bonitinho. Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver ou não? Não entendi muito bem esse boneco. É um brinquedinho assim que não dá pra brincar, né? Mas quando eu era criança eu surtei pra que comprasse isso aqui. Não dá pra brincar com isso. É um brinquedinho que não dá, ó. Como é que brinca? É um brinquedinho decorativo, né? Mas, poxa, eu tenho ele. Tá. Usando aqui o bonequinho como gancho, eu vou falar agora, no mesmo dia que eu fiz o outro vídeo, sobre como eu comecei a gostar disso aqui, ó. Pokébola de brinquedo. Mentira. Como eu comecei a gostar de Pokémon. Pokémon é muito possivelmente o primeiro anime, na época, desenho animado, que eu assisti na vida, né? O que eu me lembro? Eu pequenininho, chegando com um caderno de desenho, me agachando num puff à frente da televisão, sendo ela de tubo, e esse desenho começa a passar. Aí, um desenho aleatório, né? Aqueles desenhos antigos. Muito provavelmente estava passando na Rede TV. Era a Rede TV que passava Pokémon? Era o quê? Era onde? Record? Acho que era. Eu acho que era a Rede TV, né? Eu acho que era. Então, de noite, Pokémon. Não sabia nem o nome do desenho. Eu lembro de entrar em estado de paixão no momento que eu assisti esse desenho. O que foi suficiente pra virar uma coisa pra minha vida toda. Eu sempre gostei muito de dinossauros e de bichos. E sempre sonhei ter bichos de estimação. Muito provavelmente que isso, eu já falei muito provavelmente 3 vezes, que isso fez com que eu gostasse mais ainda de Pokémon, né? Por quê? Pokémon basicamente são bichos de estimação que lutam. Tem dinossauro, tem tudo isso aí. E eu lembro de um dos primeiros Pokémon que eu conheci ser o Corphish, que eu chamava carinhosamente de Barbicha. Eu tinha toda a certeza do mundo que o nome deste Pokémon aqui era Barbicha. E na minha cabeça fazia sentido, pois caranguejos têm barbichas, mas eles não têm. Eles não têm barbichas, eles têm patinhas. E na minha cabeça, as patinhas pareciam barbichas, o que fazia com que claramente o nome daquele Pokémon americano não, né? É japonês, mas americanizado ali, né? Desenho americanizado, fosse Barbicha, porque os nomes são Corphish, né? Mas em japonês são outros nomes. Então, quando eu era criança e via esse desenho, eu fiz a primeira coisa que eu conseguia fazer, que é pegar o meu caderno e desenhar todos os Pokémon que eu conseguisse na forma mais rápida possível, porque eu não podia pausar a TV e eu queria relembrar deles. Então, daí pra frente, toda vez que eu assisti Pokémon, era com meu caderno, desenhando os Pokémon e anotando os nomes deles. Eu queria ter esse caderno ainda, porque provavelmente era assim: ah, Miau, e eu escrevia o nome que eu achava que eu tinha escutado. Então, Corphish virou Barbicha, e eu imagino quantas coisas não viraram coisas loucas nesse meio tempo, mas eu não tenho mais esse caderno. Então aí começou a minha paixão por Pokémon. E tudo virou Pokémon. Tudo virou Pokémon. Era qualquer brinquedo meu era Pokémon. E eu não tinha Pokémon pra brincar. Então tudo que eu tinha virava Pokémon. Se eu tivesse um cachorro, eu ia procurar um Pokémon no meu caderno que parecesse um cachorro. E esse cachorro virava esse Pokémon. Eu lembro de jogar um jogo do Popeye. E comparar Popeye com Pokémon. Eu imagino. É até besta falar isso, né? A criança que não tem algo, quem não tem cão caça com gato.
o Popeye, o sapo que aparece no jogo do Popeye, vai virar o Totodile. Totodile, o quê? Finge que eu nem falei Totodile. Vai virar o Bulbasaur. Vai virar, não tem jeito. Porque tudo era Pokémon na minha vida. Isso parece coisa de criança neurodivergente. Como é que o povo não parou pra pensar assim? Não, esse menino tem alguma coisa. Tudo pra mim era Pokémon. E foi nessa brincadeira de tudo pra mim ser Pokémon que eu comecei a... É porque chegou um momento que eu descobri que existiam videojogos, né? Videogames. Que aí veio, Super Nintendo, veio Nintendinho. Só que nenhum desses videogames tem Pokémon, né? E em algum momento, na escola talvez, eu descobri que existiam jogos de Pokémon. Mas eu não sabia nem como achar eles. Como é que eu acho esses tais jogos de Pokémon? Como eu acho esses tais jogos de Pokémon? Então, eu sempre fiquei à busca dos jogos, mas nunca achava. Até que um dia, minha avó trouxe pra mim um cartucho de Nintendinho do Pikachu, do Pichu, o jogo do Pichu. Era basicamente o jogo do Mario, do Donkey Kong, só que com um Pichu. Era uma cópia chinesa. Os jogos não eram originais, tá, gente? Era cópia chinesa do jogo do Donkey Kong, só que com um Pichu feio na frente. Pronto, fiquei jogando o jogo do Pichu pra sempre. Mas não era o suficiente jogar do jogo do Pichu. Eu queria capturar Pokémon. Eu queria capturar e treinar meus próprios Pokémon. E aí, eu ganhei um PlayStation 2, né? Só que, como muitas das crianças que tinham PlayStation 2, o que eu jogava no PlayStation 2 era a Super Nintendo. Mas o Super Nintendo também não tem jogo de Pokémon. Era uma maldição. Eu tinha o jogo, eu tinha um videogame, mas o meu videogame não tinha o jogo que eu queria. E eu nem sabia qual videogame teria. Eu nem sabia nem que era possível que esse jogo existisse. Só que nesse PS2, nesse SNES Station, tinha o quê? O jogo do Pikachu Pirata. Que é basicamente um Mario plataforma com um Pikachu e vários bichos aleatórios. Que eu passava minha infância tentando descobrir qual Pokémon era. Mal sabia eu que aquilo ali nem era um Pokémon. Mas, com o tempo, depois de eu descobrir que constatar que o PlayStation 2, os NES Station do PlayStation 2 não tinha nenhum jogo do Pokémon, e depois de fingir muito que meus outros jogos que eu estava jogando no momento eram Pokémon, eu, ao usar o computador, descobri... Não, volta a história que eu lembrei de uma lore aqui. Eu comprava muita revista na banca do shopping. E uma dessas revistas veio um CD. Não era uma revista de verdade, era um cartão, né? Um papelão com um CD. E nesse CD veio uma daquelas coletâneas de jogos com emulador. E dentro desse jogo com emulador eu achei Pokémon. Como era o nome agora, velho? Era Pokémon... Cara, não era... Pokémon... Enfim, era uma ROM hack de Pokémon, mas eu acho que ela era feita em cima de Pokémon Fire Red. Era uma ROM hack de Pokémon Silver, feita em cima de Pokémon Fire Red, que rodava numa janelinha desse tamaninho, que eu descobri depois que dava pra rodar numa janelinha desse tamanho, o que ficou 1000 vezes melhor pra mim. E nesse jogo que eu descobri de verdade o que é um jogo de Pokémon. Foi aí, nesse momento, que eu... Poxa, isso aqui é um jogo de Pokémon, que eu consigo treinar meu Pokémon. E aí, eu lembro desse jogo ter me deixado viciado. Eu jogava esse negócio repetidas vezes, tanto que eu cheguei com o meu Typhlosion, que eu escolhi Cyndaquil, né? Primeiro Pokémon de todos. Eu cheguei no level 100, e aí que eu descobri que não dá pra passar do level 100. Porque eu ficava level 100, e eu upava de level 100, eu upava de level 100, eu upava de level 100, e eu fiquei upando de level umas 20 vezes. Imagina quantas lutas eu fiz. E nunca saí do level 100. Até eu desistir. De fato, o 100 é o máximo. O meu problema nesse jogo foi o quê? Ele não tem final. Ele era inacabado. Tava lá no CD, mas não existia o final desse jogo. Não tinha pra onde ir. Então,
voltei a estaca zero, né? Eu tinha que ficar rejogando esse jogo ou descobrir como jogar outro jogo. Como jogar o jogo de verdade, né? Que eu, nesse momento, achava que era esse. Inclusive, eu só fui descobrir que não tinha final muitos anos depois. Porque eu achava que tinha, né? Só que eu não sabia. Eu não sabia falar inglês nessa época. Não sabia nem o que estava acontecendo ali naquele jogo. Eu tava jogando no puro suco do quero. Quero jogar. Quero melhorar, né? Aí, eu lembro até que foi difícil iniciar o jogo. Porque o professor tá falando com você. E se você apertar o botão, ele volta. Entra no tutorial. E aí, se você não apertar o botão certo, o professor recomeça a falar. E você volta ao tutorial. Aí recomeça a falar. E se você não apertar o botão certinho, fica nesse loop. Então, eu lembro de ter entrado nesse loop em algum momento, né? Só que aí depois eu tive outra salvação. Ao viajar não, ao ir para a casa de um amigo do meu primo Bi, Joab, este amigo, estava jogando nada mais nada menos que Pokémon Fire Red no computador dele. Então assim, aí pronto, estourou. Porque assim, nessa época a gente já tinha bonequinhos de Pokémon, a gente já tinha coisinhas de Pokémon, então era vício em Pokémon, Pokémon pra todo lado. Eu já tinha isso aqui, essa Pokébola inclusive, deixa guardada aí a questão do jogo na casa de Joab. Essa Pokébola aqui, ó, ela custou o quê? 30 reais? Na época 30 conto valia uma casa, né? Uma casa e 2 carros. Essa Pokébola aqui foi comprada, carros esportivos, foi comprada numa loja lá na minha cidade, né, que eu morava. E eu lembro de eu ter pedido umas 3 vezes e minha avó não aguentou. E na hora de sair da loja, ela voltou, pegou a Pokébola, passou no caixa e foi embora. Então assim, isso aqui veio com muita insistência. E eu ainda lembro de ter visto que talvez ela fosse um brinquedo inútil na época. Mas eu queria tanto por ser uma Pokébola que esse brinquedo, que não dá pra brincar com isso, né? Dá pra brincar com isso como? Virou um brinquedo útil pra mim. Tanto que eu tenho até hoje, ele tá aqui, ó. Tem outros brinquedinhos de Pokémon que eu tenho. Então assim, eu lembro muito bem da lore de eu ter ido na loja, achado esse brinquedo. Porque assim, pra mim, loja era o seguinte: era ir na loja, ver se tem coisa de Pokémon. Se tem coisa de Pokémon, implorar, não ganhar e ir embora. Dessa vez eu implorei e ganhei. Tá aqui na minha mão até hoje. Produto licenciado, viu? Toma vergonha. E foi aí que o Shime se tornou um dos meus Pokémon favoritos, né? Apesar de eu nem saber o que é um Shime nessa época. Então, voltando pra Joab lá. Joab tava jogando Pokémon Fire Red. E eu lembro claramente do que ele tava fazendo no jogo. Ele estava usando o Charizard dele contra alguém. Esse alguém eu não lembro qual é a pessoa. Mas ele falou, olha que ataque pica. E usou o Fire Blast. E aí apareceu aquele X, pum, na tela. Eu lembro disso. Só que ainda não sabia como usar esse jogo. Como jogar esse jogo. Foi muito tempo depois que Lipe, primo do meu primo Bi, explicou pra gente como baixar emulador e jogar Pokémon Fire Red. Onde a gente passou a jogar. E eu capturei muitos Caterpie no computador dele. Onde ele me disse, por que você captura vários Pokémon do mesmo? E eu falei, porque eu não quero deixar eles sozinhos. Eu tinha 15 Caterpie. Eu juro que isso aconteceu. Nem tu sabia dessa, né? Não. Eu tinha muitos Caterpie, porque eu capturei vários do mesmo. Porque eu queria deixar eles juntos. Não queria deixar eles sós. Apesar de já ter jogado Pokémon Golden Sky. Lembrei. Pokémon Golden Sky. Eu ter jogado esse Pokémon. Ele não tinha suprido em mim a necessidade de um jogo de verdade de Pokémon. Onde eu pudesse jogar em tela cheia. Onde eu pudesse finalizar o jogo. O que não aconteceu também dessa vez, né? Porque eu tava na casa de outra pessoa, né? Que não me passou o nome do emulador. Mas da agora eu sabia que era possível. E agora eu, com minhas próprias mãos, poderia pesquisar e achar o emulador. O que eu fiz e achei. E aí entra na saga de eu e Bi, na casa dele, novinhos, jogando no mesmo computador, com 2 emuladores,
abertos Pokémon, onde a gente usava regras. A gente passou várias vezes, a gente jogou vários jogos de Pokémon dessa forma. Mas chegou um momento que a gente estava jogando Pokémon Black. E a gente usava as nossas regras, né? Pra jogar Pokémon Black. As regras eram as seguintes. Olha aí a cabeça dos meninos. Quando a gente ganhava de qualquer ginásio, a gente podia escolher um Pokémon aleatório e puxar pra gente. Qualquer um. E sempre é os lendários, mais potente, né? A gente puxava pra gente. E outra, a gente podia capturar o Pokémon dos inimigos também. Porque tinha cheats. Então a gente podia botar assim, possível capturar Pokémon dos outros. Então a gente era equipe Rocket. A gente fazia esse RP de equipe Rocket. E assim, velho, era muito bom. Eu era criança, já jogava Pokémon sozinho mesmo, fazendo meu próprio RP. O que tem de mais eu fazer outro RP com meu amigo, né? Então foram noites e noites disso. Quer dizer, até chegar tipo assim 9 horas da noite e falar assim, tá na hora de desligar o computador, meninos, tomar banho. E aí a gente tem que ir tomar banho, né? Porque a gente não tinha celular. Então a gente só jogava quando era no computador, cada um no seu ladinho do teclado ali, porque as teclas estavam divididas e usando ali. E assim se encerra a fase da minha infância, onde eu era viciado, fissurado em Pokémon. E se inicia, porque eu lembro dessa última gameplay, onde a gente jogou dessa forma e nunca mais voltou, né? E se inicia a fase da idade adolescente, onde eu continuei viciado em Pokémon. Continuei com todas as minhas fissuras em Pokémon, menos do anime, porque o anime ficou infantil demais pra mim. Que aí eu comprei o quê? Eu queria muito um videogame pra jogar Pokémon. E eu sempre quis ter um 3DS. Sempre. Eu sempre quis ter um DS, né? E aí eu sempre quis ter um 3DS também. Porque o DS eu conseguia emular os jogos, né? No computador. Por mais fraco que o computador fosse, sem placa de vídeo. Eu conseguia emular os jogos. Mas o 3DS era um sonho, né? Foram muitos anos só olhando e imaginando o 3DS. Até que em um ano específico, eu consegui implorar. Após muito implorar, eu consegui que comprassem um 2DS pra mim. Novinho, hein? Novinho. R$500 mais R$250 do jogo Pokémon Alpha Sapphire. E aí, eu joguei esse jogo 200 vezes nesse 2DS. Até que lançou o que? Pokémon Sun. Comprei Pokémon Sun também. Pokémon Sun eu comprei por R$70 no Mercado Livre. Não sei como. O jogo veio lacrado, inclusive. Pokémon Sun teve um problema. Ele não é tão bom quanto foi o Pokémon Alpha Sapphire. Pokémon Alpha Sapphire foi muito bom, vou espirrar. Pokémon Alpha Sapphire foi muito bom a ponto de ser o melhor jogo de Pokémon que eu tinha jogado até então. E até hoje é o melhor jogo de Pokémon que tá lá no 3DS, pra mim. Só que o meu 2DS, por eu ser pobrinho, só tinha esses dois jogos. Então eu fiquei jogando repetidamente. Eu lembro do Sun ter demorado muito pra eu zerar, porque o Sun é mais chato. Vou espirrar de novo. O Sun é mais chato que a maioria dos jogos Pokémon. Ele é muito lento, ele te pega muito pela mão. Então demorei mais pra zerar, mas lembro de ter gostado muito das dinâmicas de amizade do jogo. Mas assim, eu era uma pessoa que não tinha esse dinheiro todo. Já foi difícil ter o 2DS. Então eu não tive mais nenhum jogo nesse 2DS. Nenhum. Eu só tive esses dois. Lembro até que um sonho meu na época era ter o 2DS transparente que vinha com... Vou esperar de novo, velho. Que porra é essa? Lembro que o sonho meu da época era ter o 2DS transparente que vinha com Pokémon Red ou Blue, né? Que era o vermelho transparente. Mas assim, não tive. Tive o meu 2DS normal mesmo, que eu tive que vender, inclusive, pra comprar outra coisa no futuro. Hoje em dia eu tenho 2DS. Eu tenho 2DS e tenho o 3DS também. E tenho algumas coisinhas de Pokémon. Vou mostrar aqui as coisinhas de Pokémon que eu tenho. Eu tenho um mangá de Pokémon muito bom, viu? Eu gosto do mangá até hoje. Eu tenho este mangá aqui, que é o 5 do Pokémon Black and White. Eu tenho o 1 do Pokémon Platinum. E eu tenho essa Nintendo World Pocket Guide do Pokémon Alpha Sapphire e Ruby.
Que é um tutorialzão mesmo, ó. Que é uma das coisas que eu mais gosto. Comprei na mesma época aí do 2DS, numa banca de revista, inclusive, presencialmente, que é estranho, né? Eu também tenho uns brinquedinhos de Pokémon, uns bonequinhos e tal, pouca coisa assim. Mas se dá pra ver que eu gosto de Pokémon até hoje, né? Só que esse vídeo vai acabar por aqui. Por quê? Porque eu quero falar dos jogos de Switch num vídeo... Opa! Porque eu quero falar dos jogos de Switch num vídeo do Switch. Então assim, vamos deixar mais coisas pra depois, né? E esse foi o vídeo sobre... O vídeo, como é o título mesmo? Como eu comecei a gostar de Pokémon. Valeu! Uau!